Bom, a minha expectativa para 2020, a maior expectativa, acho que de toda a minha vida, era o nascimento da minha filha, que aconteceu em abril e a gente imaginava tudo diferente para esse ano. Eu imaginava que esse ano eu ia ter os meus familiares ao meu lado quando ela nascesse, os meus amigos, todo mundo ia curtir muito ela e não foi exatamente bem assim que aconteceu. Eu sou Isabela, tenho 30 anos, sou daqui de Botucatu mesmo. Sou a mãe da Lara, casada com o Ricardo, mãe dos meus cachorrinhos Barbosa e Raimundo e sou servidora pública. O ano começou super bem, cheio de expectativas para 2020 e em março eu saí do trabalho numa sexta-feira, como se tudo estivesse bem. No domingo eu recebo a mensagem que eu estava afastada por conta de uma pandemia. Já na segunda-feira eu já não fui trabalhar e fiquei trancada em casa. Desde março eu não saio mais de casa. E com a previsão do parto para abril, eu ainda tinha consultas médicas para fazer, tinha ultrassom e tudo se instaurou num medo de sair, inclusive para essas coisas, para acompanhar o nascimento da minha filha. Em abril, eu correndo tudo bem, ainda não tinha previsão de nascer, porque a previsão para o nascimento dela era maio. Numa sexta-feira eu fui fazer ultrassom, estava tudo bem, domingo à noite estoura a bolsa. E aquele medo de ir para o hospital se instaurou completamente, porque eu, no meio de uma pandemia, teria que ir para um hospital. E aí fomos para o hospital, eu e meu marido só, sem ninguém, só nós e os médicos. Aí, na madrugada do domingo para segunda-feira, a Lara nasceu às 2 da manhã. Mas estávamos só eu, meu marido e os médicos no hospital. Eu esperava que meus familiares estivessem aqui, eu esperava que os meus pais pudessem estar comigo nessa hora, mas só foi nós mesmos. Graças a Deus ela nasceu super bem, cheia de saúde, e a pandemia não impediu nada disso de acontecer. Eu estava com todas as lembrancinhas prontas, maternidade enfeitada, mas ninguém foi, não tinha ninguém lá. Meus pais acabaram indo, todos de máscara, a Lara conhece todo mundo de máscara, ela não conhece ninguém, a face de ninguém, só as pessoas de máscara. E foram visitar meu pai, minha mãe, meus irmãos e meu sogro e minha sogra, só foram essas pessoas que eu tive na visita. O que a gente sente nessa hora é um vazio muito grande. Foi o que eu senti, porque estava tudo preparado para receber pessoas, para as pessoas conhecerem ela. Eu não vou conseguir falar. E infelizmente nada disso aconteceu. A gente teve que lidar com um medo muito grande depois que ela nasceu, que foi ficar em casa só nós três. E logo na maternidade eu recebo a notícia de que meu marido ia ter que ficar afastado de mim, porque um companheiro dele de trabalho tinha testado positivo e no dia que ela nasceu, à tarde, ele foi embora para casa. Minha mãe veio ficar comigo, nos 2 dias de hospital minha mãe ficou comigo, mas os 3 dias de casa ela ficou lá comigo. Porque ele não pôde estar com a gente nesses 5 primeiros dias de vida da Lara, por conta de ter sido afastado até sair o resultado do teste. Tivemos alta no dia seguinte, no meio do dia, ele chegou todo paramentado com avental cirúrgico, touca, luva, 2 máscaras para levar a gente embora. Ele pegou eu e a Lara e fomos embora para casa. Chegando lá, ele deixou a gente lá, ele nem entrou em casa e foi embora. Graças a Deus, na quinta-feira ele recebeu o teste negativo e foi para casa. Aí na quinta-feira começou a nossa vida de família. Éramos nós 3, sempre foi nós 3 desde esse dia, porque mesmo tendo nossos pais por perto, o medo deles se contaminarem e a gente se contaminar ainda era muito grande. Ainda com 6 meses a gente toma cuidado com ela para tudo, para todas as visitas familiares, para todos os contatos com os familiares ainda.
O que a gente sente ainda é medo, mas graças a Deus nós somos pessoas adaptáveis e tudo virou parte de uma rotina. Essa pandemia acabou que a gente virou uma rotina completamente diferente. E graças a ela nós viramos uma família, porque nós tivemos que nos unir, nós três, e nos deixou ainda mais fortes, de estar em casa com ela, cuidar dela, meu marido poder ficar mais em casa com ela, afastado do trabalho também. Então nos uniu muito mais, ficar dentro, só nós, como família. O pior que nós passamos nessa pandemia, sem dúvida, foi esse afastamento do meu marido. Numa época que era para ser tão feliz, tão cheia de novidade, tão cheia de conquistas, ele não pôde estar. Então, as 3 primeiras noites em casa eu tive que passar sozinha, com a minha mãe, claro, obviamente me ajudando, mas sem ele curtir ela, sem ele estar nos primeiros momentos dela em casa. E o melhor de tudo que aconteceu nessa pandemia foi por estarmos afastados do trabalho e ficar em casa junto com ela. Então, todas as evoluções dela, tudo o que ela aprende, a gente está ali acompanhando de perto e ensinando ela, cuidando nós dois, que somos pais dela. Bom, a Lara me ensinou a ser uma pessoa muito mais forte por tudo que nós passamos. Eu sou muito mais forte do que eu era em março. É uma nova pessoa com compaixão pelo outro, que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, pelo tudo que a gente está passando. Pensar no próximo, não pensar mais só em mim, eu tenho uma outra pessoa que eu tenho que pensar por ela. Na nossa rotina, no dia a dia, tudo ela está encaixada em tudo que a gente vai fazer. Então, ainda mais por conta de uma pandemia, todos os nossos passos é programado para estar com ela, mas ela protegida. Em casa mesmo, a nossa rotina é nós 3 com nossos cachorros, que ela ama de paixão, então a convivência maior da vida dela, além da gente, é com os 2 cachorros. E a minha maior sorte nisso tudo é que veio uma menina incrível. A Lara é uma fofa, ela é super adaptável, tudo que a gente precisou dela, tudo que a gente precisou fazer com ela, ela foi espetacular, assim. Ela é uma menina iluminada, ela é uma fofa, ela enche a nossa vida de alegria e eu não tenho um A para falar dela, ela me preencheu completamente. Quando acabar essa pandemia, a nossa previsão é sair e viajar, ir para Campinas para os meus avós poderem curtir ela, que só viram ela uma vez, só viram minha filha uma vez só. Os 2 velhinhos lá sozinhos, eu quero muito que eles curtam ela. E todo o resto da família que não conheceu e não curtiu a minha filha, eu quero que curta, porque ela está numa fase deliciosa e todo mundo tem que curtir ela agora, porque senão esse momento vai passar e eles vão ficar sem aproveitar. Se nada disso tivesse acontecido, tivesse sido um cenário diferente, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Apesar da maternidade não ser uma coisa fácil, são novas experiências, tudo muito novo. Por conta desse 2020 foi todas as emoções multiplicadas. Então, tudo que a gente pôde fazer com ela, a gente aproveitou cada segundo, cada momento que esteve com ela, por conta disso, por conta de não ter alternativa, de não ter o que fazer. Então, nos fez mais forte, nos fez mais família, nos fez mais unidos. Então, todos os momentos que a gente teve com outras pessoas também foi intenso. Então, se nada disso tivesse acontecido, a gente não teria aproveitado cada segundo que a gente aproveitou. Quando ela tiver maior, que ela me perguntar como foi, eu vou contar cada detalhe e quero guardar para sempre na memória, porque foi muito importante tudo isso que a gente passou. Porque ela já era muito esperada, mas por conta de toda essa pandemia, ela foi muito bem cuidada e muito desejada, muito admirada por nós e por todo mundo que pôde estar com ela.
Então eu vou contar cada detalhe e que espero que ela tenha a mesma admiração por esse ano do que a gente teve. 2020 foi, apesar da pandemia, apesar de ser um ano péssimo para muita gente, para nós foi um ano incrível. Mesmo com tudo que estava acontecendo, por eu e meu marido temos ganhado um presente tão grande que foi o nascimento da Lara.